Relator apresenta estudo para orientar a proposta de reforma tributária que é analisada por comissão especial. Câmara aprova a proposta que regulamenta a divisão da gorjeta entre patrões e empregados. E o repórter Tiago Ramos traz as últimas informações sobre a reforma da Previdência. A Comissão Especial da Reforma da Previdência discute o maior benefício assistencial do país, o BPC, que atende mais de 4 milhões de brasileiros. E essa edição do Jornal da Câmara destaca também. Parlamentares e representantes de mais de 40 entidades sindicais promovem ato público na Câmara contra as reformas trabalhista e da Previdência. Especialistas na área de educação participam de audiência pública na comissão que analisa a proposta de escola sem partido. Boa noite em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. A comissão especial que analisa a reforma da Previdência discutiu nesta quarta-feira os benefícios pagos pelo INSS. Aposentadorias e benefícios muitas vezes se misturam nessa discussão. E a proposta de reforma enviada pelo governo também toca nesse ponto. Pensão por morte, auxílio-doença, esses são exemplos de benefícios, mas nenhum deles se compara ao BPC, o benefício da prestação continuada, pago a idosos e a pessoas com algum tipo de deficiência. Ele atende 4,4 milhões de brasileiros e custa mais de 45 bilhões. O governo lembra, nos últimos 10 anos, o número de benefícios dobrou, o gasto triplicou. Por isso, a reforma da Previdência propõe limitar o acesso ao BPC e ainda acabar com o vínculo com o salário mínimo. Quem recebe o BPC hoje, ele nunca teria tido condições de pagar a Previdência Social no Brasil. É muito cara a Previdência Social no Brasil para receber um salário mínimo de retorno. As pessoas que são autônomas e trabalham e recebem um salário mínimo, na maioria das vezes não conseguem pagar, mas não vão receber o BPC, porque de alguma maneira a gente tem uma casa melhor, tem outras pessoas na família que recebem alguma coisa, então não são esses que vão receber o BPC. A assistência social é um programa de governo e, assim sendo, ele nunca pode concorrer com benefícios previdenciários. O que eu quero dizer com isso? No melhor dos sentidos, quando eu digo isso, eu quero comprovar e demonstrar aos senhores e às senhoras que quando o benefício assistencial, que é aquele benefício que independe de contribuição, ele concorre com o benefício previdenciário, há um completo desestímulo às contribuições previdenciárias. De um lado, o governo diz, se uma pessoa não contribui, mas ainda assim recebe um salário mínimo, talvez não vai valer mais tanto a pena assim participar da Previdência. Do outro lado, o aviso. Se o acesso ao BPC for mesmo dificultado, muitas pessoas poderão simplesmente cair na miséria. O que há aí é um dilema clássico da administração pública, decidir o que esse cobertor, que é curto, vai de fato cobrir. A lei fala que esse atendimento aqui tratamos hoje tem que acontecer sempre de maneira progressiva. Mas é real também que essa progressividade também significa, muitas vezes, evitar o retrocesso. Porque quando nós temos uma situação no país em que nós avançamos de maneira irresponsável no gasto público, e esse gasto público gera um endividamento. Então, obviamente, que o raciocínio, infelizmente, é claro que eu me associo integralmente à fala das senhoras quando diz respeito à necessidade da pessoa portadora de deficiência ter os benefícios que já estão hoje assegurados na lei, mas eu não posso deixar de considerar esse conceito de progressividade. Um dos maiores problemas do Brasil é a desigualdade. Portanto, não é possível fazer uma reforma da Previdência que agrave a desigualdade. É preciso uma reforma da Previdência que diminua a desigualdade. No entanto, o que o governo está propondo é retirar dos mais pobres, enquanto que, no fundo, não se cobra dos mais ricos. Pela manhã, a Comissão Especial da Reforma da Previdência se reuniu para debater o plano de trabalho. Ficou decidido que serão incluídas mais 4 audiências públicas no planejamento inicial, totalizando 13 debates. Com este e outros acréscimos, o parecer do relator deve ficar pronto no fim de março. Os deputados também aprovaram 18 requerimentos de novos convidados para audiências públicas e a realização de um seminário internacional.
E o deputado Luiz Carlos Rauli, relator da comissão especial que analisa a reforma tributária, apresentou nesta quarta-feira um texto prévio para os deputados debaterem as linhas gerais da proposta que altera a forma de cobrar e distribuir as receitas dos impostos, taxas e contribuições no país. Antes de apresentar seu estudo na Comissão de Reforma Tributária, o deputado Luiz Carlos Rauli se reuniu com o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, na residência do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Foi acertada a contratação de trabalho de assessoria da Fundação Getúlio Vargas para auxiliar os debates na comissão. O objetivo é calcular o efeito de todas as mudanças sugeridas nas receitas do governo federal, estados e municípios, ou seja, quanto cada um ganharia ou perderia, de acordo com as alterações propostas na reforma tributária. O Brasil precisa de um grande simples, né? E o SEBRAE tem essa experiência da implantação do Super Simples, que é um projeto de sucesso. Então agora, junto com a Câmara, junto com o relator, nós estamos juntos, inclusive, contratando a Fundação Getúlio Vargas para acompanhar esse trabalho que vai buscar, na primeira etapa, a simplificação do sistema e politicamente ver o que dá para mudar ainda agora. Mais tarde, na comissão, o relator apresentou o estudo que pretende orientar a proposta de reforma tributária. Uma das preocupações é diminuir as disputas entre União, estados e municípios que inviabilizaram as iniciativas anteriores. Por isso, durante os primeiros 5 anos, nenhum deles perderia os níveis atuais de arrecadação. As mudanças seriam implantadas depois, num prazo de 15 a 20 anos. Ele traz uma proposta que eu vejo que atende às demandas não apenas da sociedade, mas também dos governadores e prefeitos. Ela busca simplificar a cobrança de tributos, melhorando o custo, diminuindo o custo para as empresas na arrecadação desses tributos, dos impostos, taxas e contribuições. Isso faz com que o produto se torne mais barato, o serviço se torne mais barato, o custo do Brasil diminua, que vai fazer com que a economia gire mais forte ainda, além de fazer justiça fiscal e justiça tributária. O esboço da reforma, apresentado pelo relator, mexe com praticamente todos os impostos, taxas e contribuições. Ela prevê a redução dos tributos sobre o consumo e o pagamento de mais imposto de renda pelos contribuintes mais ricos. A diminuição das contribuições de empregados e patrões para a Previdência, que seria reforçada por um novo imposto sobre movimentações e operações financeiras, substituindo o atual IOF. Tributação zero para comida e medicamentos. Extinção do ICMS, IPI, ISS, COFINS e outras contribuições que seriam substituídos pelo Imposto sobre Valor Agregado, recolhido pelos estados, e um imposto seletivo sobre bens mais caros, de automóveis a bebidas, cobrado pelo governo federal. Transferência para os municípios de todos os impostos sobre bens imóveis, urbanos e rurais e do atual IPVA sobre a propriedade de veículos. Isenção de impostos sobre as exportações e sobre prédios, máquinas e equipamentos utilizados pelas empresas para produzir. Nós vamos beneficiar que o empresário tenha muito claro a sua tributação e poderá aumentar o número de empregados, porque hoje é muito complexo e muito caro, vamos desonerar esta parte. Para o trabalhador, nós vamos desonerar os alimentos, os medicamentos, e também para todo o país vamos desonerar totalmente as máquinas, equipamentos, tudo que é do ativo fixo da empresa, que prejudica a produção e a geração de empregos. E um ato público contra as reformas trabalhista e da Previdência reuniu parlamentares e representantes de mais de 40 entidades nesta quarta-feira aqui na Câmara. O evento reuniu entidades sindicais e representantes de várias carreiras do serviço público, além de algumas universidades e parlamentares de diferentes partidos. Os deputados se revezaram para criticar os principais pontos das propostas de reforma trabalhista e previdenciária que tramitam na Câmara. No caso do projeto de lei que altera a Previdência Social, eles são contra o aumento da idade e do tempo de contribuição. Também criticaram as mudanças para trabalhadores rurais e as mulheres, entre outros.
Essa proposta impede que os mais pobres se aposentem, especialmente do Norte e do Nordeste. E é um prejuízo enorme para os pequenos e médios municípios. Mais de 60% dos municípios baianos, as contribuições previdenciárias e os benefícios vindos da Seguridade Social representam mais do que o fundo de participação. Portanto, são as receitas dos municípios que serão esvaziadas e a crise vai se alastrar no Brasil. É necessário fazer uma nova legislação, fazer realmente aquilo que deve ser feito para em benefício do aposentado. Nós temos aposentado que vai desde um trabalhador rural até um cientista político, um médico, um catedrático. Não pode ter os mesmos pesos e as mesmas medidas. Nós temos de diferenciar para poder regulamentar e fazer uma aposentadoria a nível mundial. Nós temos de globalizar a nossa aposentadoria. A mudança das leis trabalhistas também foi considerada um retrocesso pelos participantes do Fórum em Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social. Eles afirmaram que a proposta, ao contrário do que diz o governo, não vai gerar empregos e nem melhorar as relações de trabalho. Se você prevalecer o negociado, na forma que você ainda tem fragilidade do movimento sindical, sem dúvida nenhuma, isso é um desmonte. Primeiro, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, é um desmonte da Justiça do Trabalho e os sindicatos de menor porte, ele tem pouco poder de negociação. Então a questão central é essa. Hoje, as convenções trabalhistas, a legislação prevalece sobre o acordado entre as partes. Isso permite com que, mesmo um acordo entre patrão e empregados, depois não valha nada e depois vira a indústria da ação trabalhista, que no ano passado, não só nesse quesito, mas tantas outras mazelas que existem na complexa legislação trabalhista, proporcionou mais de 3 milhões de ações trabalhistas em todos os fóruns brasileiros. Isso tem que acabar. As entidades que organizaram o debate querem levar a mobilização contra as propostas do governo aos estados e municípios. A ideia é fortalecer o movimento para alterar os textos que serão votados na Câmara e depois no Senado. O que a gente precisa é que a sociedade brasileira, principalmente aquele que é o mais pobre, a classe média e a classe baixa, se conscientize que essa reforma, as duas reformas, são muito ruins, que vão aumentar a pobreza e a desigualdade social no nosso país. A partir do dia 15 de março, realizar uma grande paralisação, lutas em diversos setores da educação, do serviço público, na iniciativa privada, nós vamos aprofundar o diálogo com a população, vamos fazer pressão na base dos parlamentares, nas suas cidades, com a sua base entre os vereadores, os prefeitos. A nossa expectativa é de derrota do projeto. São críticas que não procedem, mesmo porque esse debate da reforma da Previdência e da modernização das leis do trabalho é um debate que não começou agora, ele já começou desde o ano passado. Em relação à reforma trabalhista, que é a modernização das leis do trabalho, o governo fez questão de constituir um grupo de trabalho com a participação de sindicatos, de representantes dos trabalhadores, dos empregados, dos patrões, fez o debate o mais amplo possível e agora, na própria comissão especial, então ocorrendo várias audiências públicas, exatamente para ampliar esse debate, mesmo porque essa é a orientação do governo. O PSC escolheu o deputado professor Vitório Gale, do Mato Grosso, para liderar o partido na Câmara. Já o PP elegeu o deputado Arthur Lira, de Alagoas. Os dois líderes falaram sobre as prioridades de suas bancadas para este ano. Nas nossas prioridades, nós vamos trabalhar sempre a pauta do governo, né? Nós temos uma prioridade muito importante agora, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Nós vamos trabalhar juntos para que nós possamos efetivar isso e dar continuidade nos trabalhos. Nós avaliamos no sentido positivo, né? Nós entendemos que, de fato, nós temos que fazer essa reforma trabalhista, a reforma da Previdência e fazer isso com muita prudência, dando seguridade para quem está no presente e assegurando as aposentadorias para as futuras gerações. Então nós vamos trabalhar sério nisso e vamos votar as matérias para que isso possa ser efetivado o mais rápido possível. Tudo que está sendo colocado em xeque no Brasil hoje está sendo embasado na reforma da Previdência, as discussões que elas têm que acontecer com muita tranquilidade, com muita transparência. Não é o texto que veio do governo
que o parlamentar tem que se posicionar contra e a favor, e sim o que vai ser construído na comissão especial, que terão exceções para a discussão, e a partir daí cada deputado, cada setor, sem sectarismo, deverá se posicionar com relação à da Previdência, que é mais polêmica. A trabalhista é tão ou como mais importante, porque ela abre as perspectivas de novos empregos, de novas indústrias investirem no Brasil. É uma legislação já antiga, arcaica, que precisa ser renovada. E a política, porque ela é imprescindível. Hoje, o sistema que está adotado, com a reforma que foi feita, com a legislação que está em vigor, não permite eleições em 2018 com tranquilidade se nós não fizermos a reforma da política na casa. A Câmara aprovou uma proposta que regulamenta a divisão da gorjeta entre patrões e empregados. O projeto foi votado depois de um pedido de urgência do deputado Efraim Filho e que teve o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como já havia sido aprovada no Senado, a mudança depende agora só da sanção presidencial para começar a valer. A proposta separa as empresas em duas categorias. Os bares ou restaurantes que estão no regime de tributação simples nacional ficam autorizados a reter até 20% dos valores recebidos como gorjeta. Já as empresas inscritas no regime de tributação federal diferenciado poderão reter um valor maior, até 33%. O restante será passado integralmente para os trabalhadores. O deputado Glauber Braga explicou que o PSOL é contra o projeto. Na avaliação dele, a gorjeta tem que ser dividida entre todos os funcionários da empresa, incluindo os da limpeza, mas ele é contra dividir os 10% com os patrões. Na nossa opinião, aquilo que é gorjeta, aquilo que é de livre acesso do trabalhador, deve necessariamente ser voltado para ele. O deputado Efraim Filho, relator da proposta na Comissão de Finanças e Tributação, disse que não há prejuízo para os trabalhadores e afirma que a ideia é garantir o repasse das gorjetas para os funcionários. O que existia antigamente era a falta de regulamentação que levava muitas vezes aos estabelecimentos reterem toda a gorjeta e o garçom ficar a ver navios. A justificativa para que parte dos 10% dos garçons seja retido pelos empresários é que este dinheiro poderia ser usado para pagar encargos trabalhistas, previdenciários e sociais. Como a proposta já foi aprovada pelo Senado, agora só depende de sanção presidencial para entrar em vigor. Ele traz para o empresário uma segurança jurídica muito importante, porque se você verificar as grandes demandas trabalhistas hoje, aqui em Brasília principalmente, levam como pano de fundo a questão de gorjeta. Sempre há reclamação da gorjeta, ou que não pagou, que pagou a menos, etc, etc. A comissão que analisa o conjunto de projetos chamado Escola Sem Partido promoveu audiência pública para ouvir a opinião de especialistas na área de educação sobre as propostas. Em sua maioria, elas determinam limites para que os professores possam ou não debater com os alunos quando se trata de moral, religião e política. A educação brasileira está de novo no centro dos debates na Câmara. Desta vez, a discussão é sobre um conjunto de projetos que podem pôr limites aos assuntos tratados pelos professores em sala de aula relacionados à religião, moral e sexualidade. É o chamado Escola Sem Partido, que busca dar prioridade às convicções do aluno, pais ou responsáveis sobre esses temas. A primeira audiência realizada sobre o tema contou com estudantes contrários às mudanças propostas. O movimento estudantil tem a opinião que somos contra a PL da Escola Sem Partido, que é uma lei da mordaça. Como que a gente está numa escola e a gente não discute o tema da sociedade, que é machismo, racismo e homofobia? Um exemplo disso é como que a gente vai estudar a história do Brasil sem tocar, falar dos afrodescendentes, né, que são a gente, enquanto brasileiro, sem falar da religião umbanda. Especialistas em educação e deputados também se manifestaram de forma contrária, alegando que a medida desrespeita a Constituição. É importante que o professor tenha liberdade de ensino e de aprendizagem. Isso está na Constituição Federal. Ele é inconstitucional por isso, porque ele limita. O professor tem que ser neutro. Sou contra, é um projeto autoritário. A escola não pode ser neutra, porque a vida humana não é neutra. O professor não pode ser um doutrinador, mas ele
tem que expor os seus conceitos, as suas opiniões para os alunos. Mas para o professor Luiz Lopes Diniz Filho, as propostas podem ser positivas. O professor não pode tirar proveito do fato de que o aluno é obrigado a assistir aula para ficar incutindo ideias políticas na cabeça do aluno, para induzir o aluno a votar de determinada forma ou a abraçar determinada ideologia. O deputado Rogério Marinho também defende as alterações sugeridas. O professor, quando é qualificado para ser um professor alfabetizador e vai para a escola transmitir o conteúdo, ele aprende na universidade quem é Marx, quem é Engels, quem é Emília Ferreira, quem é Paulo Freire, mas ele não aprende metodologia de ensino. E o resultado está aí. O excesso de doutrinação nas escolas está transformando o Brasil numa geração de analfabetos. O relator ressalta a importância de um amplo debate para a aprovação da melhor proposta para a educação no país. Eu desejo fazer um relatório que realmente atenda principalmente aqueles que são o alvo da educação, as nossas crianças, adolescentes e jovens. Estabelecimentos de saúde de todo o país podem ser obrigados a notificar os casos de atendimentos que envolvam acidentes de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A proposta já foi aprovada na Câmara e agora precisa ser votada no Senado. A Paula sabe muito bem o que é um acidente doméstico. O filho dela, Arthur, tinha apenas 1 ano e 7 meses e caiu na piscina. Ela estava dentro de casa e, por sorte, percebeu o afogamento. Eu vi a água da piscina se mexendo e aí quando eu olhei na janela o Arthur estava boiando já na piscina, se debatendo e foi aquela coisa, foi muito desesperador. Meu segundo filho tinha entre 10 e 15 dias. Eu saí correndo para mergulhar na piscina. Minha mãe, que estava no quarto, saiu correndo na minha frente, conseguiu mergulhar primeiro. Cheguei a ligar para o SAMU, fazer os primeiros socorros que o SAMU orientou. E fizemos o raio-x, entrou água no pulmão do Arthur, mas ele, graças a Deus, o pulmão conseguiu absorver e não precisou de internação. O susto ela jamais vai esquecer, mas a tomada de atitude foi instantânea. No dia seguinte, a Paula fez mudanças na parte externa de casa. Na época, a piscina não era cercada, a gente estava instalando a lona, uma lona que fica por cima da piscina, que quando a criança passa, ela teoricamente não afundaria. Mas hoje eu tenho a lona, tenho a cerca, para não correr o risco de acontecer, porque se tivesse passado mais 30 segundos, segundo a pediatra, o Arthur tinha falecido. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 830 mil crianças morrem a cada ano em decorrência de acidentes domésticos. Na grande maioria dos casos, 90%, o acidente poderia ser evitado com atitudes mais seguras e medidas simples de prevenção. O cuidado com a criança é o principal, o mais importante de toda essa prevenção, é o cuidado que você tem e a consciência que você tem que uma criança é uma criança, ela não sabe o risco que ela está correndo e ela tem uma atividade muito grande, ela é muito ativa, ela sempre está querendo descobrir algumas coisas e isso aí é um dos casos que mais ocorre com essas crianças, são isso, essa curiosidade que ela tem e o descuido que quem cuida da criança também tem e não está olhando ela direto. A partir de agora, todos os casos de acidente com criança, como o ocorrido com a Paula, terão que ser registrados. É o que prevê um projeto de lei aprovado na Câmara. Pela proposta, todo hospital ou centro de saúde terá que notificar os órgãos responsáveis para que o Ministério da Saúde tenha um cadastro nacional de ocorrências. O Brasil gastou quase 100 milhões de reais em 2006 para cuidar de crianças que foram vítimas de acidentes domésticos. Isso é um número elevado e que, evidentemente, poderia ser menor se a gente tivesse a orientação, a educação doméstica, a orientação para as famílias, a orientação para as próprias crianças, para que elas pudessem ter mais cuidado. Certamente, na medida que se tiver o registro dessas notificações, você vai poder estabelecer políticas públicas, orientação e até, se for o caso, dependendo da situação, uma punição para quem agir com omissão em relação às crianças. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.